1 João, lá no finzinho, o capítulo 3, 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, o capítulo 3, e o verso 16. E conforme você for achando, você diga amém. Graças a Deus, eu achei. Amém. Vocês estão achando aí? Amém? 1 João capítulo 3, o verso 16 está assim: conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. A minha tradução é pentecostal, eu creio que é uma divergência aí de linguagem, mas o Espírito que prescreveu é o mesmo. Conhecemos a caridade nisto, como? Que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos outros. O texto está falando de um dever. Ele deu a vida, nós não pagamos nada por isso, ok? Não pagamos nada por isso. Quando ele foi para a cruz ali, ele falou: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Quando ele chega no túmulo de Lázaro, o seu primo, as mulheres chorando ali, reclamando porque ele estava fazendo uma visita pastoral, e depois ele iria chegar lá, as mulheres chorando. Se o Senhor tivesse chegado antes, ele não teria morrido. Aquela situação toda, aquela choradeira. E ele falou para aquelas mulheres: vocês esqueceram de um detalhe. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele só está dormindo. Não, mas o Senhor está falando do arrebatamento, está falando quando o Senhor for vir, que Ele vai ressurgir novamente. Ei, vocês não entenderam. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viver. É interessante que ele sempre usa o verbo dormindo, vivendo, viverá, porque sem o verbo não há vida. E a vida está se manifestando, ou está manifesta mais uma vez aqui esta noite. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, eu não sei qual a situação que você está, eu não sei dos seus deveres, dos seus preceitos, eu não sei. De uma coisa eu sei: Jesus está aqui, e Ele detém todo o poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Antes de Ele ser assunto ao céu, Ele desceu nas profundezas do Sheol ou do inferno e pegou do diabo a chave da morte. Para quê? Para me dar vida, e vida em vida zoe, vida no espírito, e vida bio, vida no corpo. Como que eu recebi vida? Alguém morreu no meu lugar. Como que eu paguei algo que eu devia? Alguém pagou uma dívida no meu lugar. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. E diz o texto lá na 1 João capítulo 3, verso 16, diz assim: que Ele deu a sua vida, e nós temos o dever de fazer o mesmo. Só há vida quando alguém dá a sua vida. Só há morte quando alguém retém a sua vida.
Eu preciso agora que você abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu São Lucas, o capítulo 10, e é aqui que eu quero conversar com vocês essa noite. Lucas, o capítulo 10 e o verso 25. Conforme você for achando, você dá glória, diz amém, aleluia, eu achei. Se você vir que alguém está com dificuldade, você ajuda. É o terceiro evangelho do Novo. Trazendo à memória que São Lucas, ele não era um judeu, e é o único que escreveu um livro da Bíblia que não é judeu. E ele escreve esta carta ao seu amigo Teófilo. Para que Lucas escreveu esta carta ou este evangelho? Para falar, para ser prova de tudo que Jesus fez nesta terra. Milagres, cura. Diga, pastor, por quê? Porque Lucas era um médico. Você já evangelizou um médico? Evangelizar uma pessoa precisa ou uma pessoa desprovida de recurso, entre aspas, é mais fácil, porque há uma precisão. Sim ou não? Faz sentido? Você já evangelizou uma pessoa rica? Sim ou não? Eu já. Que não precisa de casa, que não precisa de carro, que não precisa de dinheiro. Lucas era um médico. E olha o que ele escreve ao seu amigo Teófilo. Lucas, o capítulo 10 e o verso 25. Você encontrou, né? Deixa eu encontrar aqui então. É que aqui é maior, eu enxergo melhor. A parábola do quê? Do bom samaritano. Lembre-se que os samaritanos não se davam com os judeus. É igual o jogo hoje. E eis que se levantou um doutor da lei. Diga, um doutor. Para o experimentar. Experimentar quem? Jesus. E disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus: o que está escrito na lei? Como lês? Grava isso na sua memória. Como lês? Respondeu-lhe ele, o doutor da lei, respondendo a Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como? Quem que falou isso aqui? O doutor, ok? O doutor falando para Jesus. Jesus perguntou: como lês a lei? E ele falou: amarás, ok? O doutor respondendo para Jesus. Tornou-lhe Jesus falando: respondestes bem, faze isso e viverás. Primeiro passo: todos nós conhecemos a lei. Segundo passo: todos nós sabemos o que devemos fazer, ok? Faz sentido? Agora o doutor, ele porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Com coisa que ele não soubesse. Jesus, prosseguindo, disse: um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de quem? Os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando ele meio. Casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, fez o quê? De igual modo também um levita, forte levita, chegou àquele lugar, viu ali e fez o quê? Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e, vendo-o, encheu-se do quê? De compaixão. Olhe para mim por um instante.
um doutor da lei, alguém que nas sinagogas explanava a lei, no caso o pastor aqui hoje, alguém que detinha certo poder e autoridade em Jerusalém, quando viu o Cristo, indagou o Cristo. E Jesus, conhecendo os corações, ele falou para o doutor da lei: como que você vê, falando de um entendimento, de uma cosmovisão, de uma visão do todo, e como lês? Quem esteve aqui à tarde, nós aprendemos a ler aqui à tarde um pouco, né, Fê? Porque uma coisa é você ler, uma coisa é você entender o que você está lendo, você interpretar aquilo que você está lendo. É isso que Jesus estava fazendo com o doutor da lei. Um doutor que podia prender e soltar uma pessoa naquele tempo. Mas o que eu tenho que fazer, Marcos, para ser salvo? E Jesus respondeu a este homem com a sua própria pergunta. Como tu lês? Amarás ao Senhor de todo o teu entendimento, todo o coração, toda a tua alma, todas as suas forças. Nossa, ai Senhor, eu te adoro, eu te amo, beijo o coração. Mas falta mais um mandamento dos 12, que ele resumiu. Qual que é? O teu próximo como a ti? Se você olhar neste exato momento para o seu lado, você não vai ver uma pessoa desconhecida. Na grande maioria a família está junto, a Inês ali, o Vini, o Fê aqui com a Karen, pastora com os filhos, Isa com o esposo, nosso querido ali atrás, lá o Fabião lá atrás. Olha para ele e fala assim: eu amo você, eu te amo, eu te, né? Beijo o coração, tamo junto, hashtag. É uma pessoa conhecida sua, sim ou não? Vou te contar uma história. Um homem descia de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos de salteadores, de ladrões, de pessoas más, os quais o roubaram, espancaram e retiraram, deixando ele quase morto, machucado, a cabeça rachada, sangrando, com o dente quebrado, com as roupas fédidas. E casualmente, Jesus falando para aquele doutor, descia pelo mesmo caminho, o mesmo caminho, um certo sacerdote, não deu nem o nome do fulano, e vendo aquela situação, o que o sacerdote fez? Aqui está o homem morto, pedindo uma ajuda, aqui espancado, caído no chão. Eu não sou muito bom de teatro, mas... Aí o sacerdote, o pastor, o bispo, o profeta, o apóstolo, o evangelista, viu aquela situação e fez o quê? O sacerdote. E vendo, passou de largo. E de igual modo também o quê? O quê? Mais alto. Chegou àquele lugar, viu aquela mesma situação. O homem aqui espancado, morto, caído. Fez o quê? Quem passou de largo? Passou de largo, Fabi. Jesus contando ao doutor da lei. Mas um samaritano, uma pessoa que não tinha nada a ver com a história, uma pessoa que graças ao bom Deus não era uma pessoa religiosa, quinta, domingo, domingo, quinta, domingo, domingo, quinta, louvor, intercessão, Hopi Hari. Cadê, Michele? Depois de 30 anos vai no parque, né, de novo, né? 30 anos dentro da igreja, né? Domingo, domingo, louvor, intercessão, dança. E esse Jesus estava falando, Teresa, que essa classe,
Karen, viu aquela situação e passou de largo. Deu de migué, como diz o ditado. Ah, não é comigo, estou indo para a igreja, vou adorar o Senhor. Jesus está falando isso, estou parafraseando. Lê na sua Bíblia. Mas um samaritano, alguém que não se dava com os judeus, não se conversava por conta de cultura, por conta de leis, como se fosse uma prostituta, passou e viu aquela situação. Não foi uma religiosa ou um religioso que estava quinta, domingo, quinta, louvor, dança, intercessão, igreja, uou. Não fui frequentador de igreja, um alisador de banco, não foi. Olha aqui. Mas um certo samaritano que ia de viagem, ele estava curtindo. Vou viajar, vou pegar uns 15 dias de férias aí, vou passar mal no barco Viking lá. 40 anos o coração não aguenta, mano. Se não fosse a minha esposa, nem aqui não estava. Mas depois eu conto isso. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele, deixou de fazer aquilo que era para ele, aquilo que estava massageando o ego dele, viu aquela situação, um homem ali quase morto, roubado, ultrajado. Olha o que o texto diz, qual foi a reação dele? Chegou perto dele e vendo, ele viu a situação, assim como o bispo viu, como o levita viu, como o sacerdote viu, a mesma situação, mas ele estava indo para onde? Para a igreja adorar o Senhor. Não podia parar para ajudar, cara, porque eu estou indo adorar ao Senhor. Que Senhor? Estou indo para a igreja, não posso, vou chegar atrasado no culto, não posso parar para ajudar aquele que caiu ali, aquela senhora que está convulsionando ali, aquela criança pedindo um pedaço de pão, não posso, que eu estou indo para a igreja adorar o Senhor, Karen. Eu marquei um encontro com Deus, lembra? Estou com 40, neste santo lugar de oração, acho que você lembra. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei um encontro com Deus. Não posso parar, não posso ajudar ninguém, que eu estou indo para a igreja. Coloquei meu melhor relógio do Marcos aqui, que eu peguei emprestado, minha roupa, meu perfumão. Estou indo para a igreja com a minha família. Mas um samaritano que ia de viagem chegou perto dele e vendo, encheu-se do quê? De compaixão, de caridade, se moveu pela mesma essência de Deus, porque Deus se move por amor. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando nelas azeite e vinho, e pondo-se sobre a sua cavalgadura, levou para uma casa ou uma estalagem e fez o que com ele? Ai, meu Deus, tinha nada a ver com a situação, Fabi. Não era crente, não tinha levantado a mãozinha, não falava línguas, não cantava duas emocionantes, uma rápida, rock, não. Mas dentro dele havia algo diferente daqueles religiosos. Porque nós cristãos muitas vezes queremos julgar, né? Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho. Será que temos mesmo? O próprio Jesus está confrontando aqui esse mestre da lei, um crentão, um religioso, ilustrador de cadeira, Fê. Ele sabia o que ele tinha que fazer para ser salvo, ele sabia sim, ele sabia. Só que nele faltava o quê?
o verbo da vida. Ele só conhecia a letra. No dia seguinte, o verso 35, tirou 2 denários, deu ao hospedeiro e disse-lhe o quê? Cuida dele. Preste bem atenção. Muitas vezes, neste tempo, não adianta só vem aqui que eu vou orar com você. Nós temos que... Foi o que a Karen falou. Tirar do que nós temos para abençoar quem não tem quase nada. Essa é a essência de Deus, o amor. Caso contrário, nós somos só lustradores de banco. Cuida dele. Hoje ninguém quer cuidar mais de ninguém. Muitas vezes estamos vivendo igual Michael Jackson, dentro da bolha. Não me toque, não me fales, não faça. Pessoas foram feitas para cuidar de pessoas. João estava falando lá, ele deu a vida dele, nós temos que fazer o mesmo. Mas muitas vezes nós só queremos. É a minha vontade, é do meu jeito, é como eu quero. Cuida dele. E tudo que gastares a mais, eu te pagarei quando? Isso me pega, Sheila, assim, esse finalzinho desse versículo, que é o seguinte, parafraseando, nós vamos sair daqui a pouco, o culto não vai acabar, ok? O culto não acaba, o culto não acaba, vamos passar em algum lugar, vamos ver uma pessoa lá, caída ou machucada, precisando de alguma coisa, e nós vamos nos mover por amor, e vamos levar até o SUS. A Sheila está ali, né? A Sheila vai cuidar dessa pessoa toda, fala, Sheila, tá aqui 2 denários, R$200, compra roupa para ele, que sujou tudo ele, cuida dele, e quando eu voltar, eu não vou largar lá, não vou largar, é cuidado, é cuidar, é o processo, e quando eu voltar, eu te pago o que você gastou a mais. Era para ser assim a igreja. Pelo menos Jesus está falando aqui. Agora, se é, cada um responde. Te pagarei quando voltar. Jesus falando. 36, Jesus continua falando. No verso 36. Falando com o doutor da lei. Acompanhe comigo. Qual, pois, destes 3 te parece ter sido o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Qual daqueles 3? O sacerdote, o levita ou o samaritano? Responda aí para você e para o seu consorte, para quem está do seu lado. Quem te parece ser o próximo daquele? E quem deveria ser o próximo? Com os nossos óculos santificados. Respondeu o doutor da lei. Jesus passa para ele a decisão. Jesus responde a questão dele com a própria questão. Olha aqui. Respondeu o doutor da lei, aquele que usou de misericórdia para com ele. Sim ou não? Sim. Né? Interpretando o texto. Aí Jesus entra em ação novamente. Vai e faz o mesmo. Nós sabemos o que nós temos que fazer, Rodrigo. O que vai acontecer? Eu não quero generalizar, ok? O primeiro ouvido mais próximo da minha boca são os meus. Vai acabar aqui a nossa reunião e nós vamos para onde? Para casa. E amanhã volta a mesma
Só que nesse exato instante, agora, 20:9, há vários samaritanos lá fora cuidando de pessoas caídas, pessoas precisas, pessoas lá. Jesus está falando isso, não sou eu, ok? E se isso não pegar a gente, nós não somos cristãos. E por várias vezes eu fiquei assim, contendendo com o meu eu, Douglas. Por quê? Porque nós não vamos conseguir ajudar todo mundo. Faz sentido? A Sheila trabalha no SAMU, ela sabe do que eu estou falando. Se você for ali na porta do SUS, da Santa Casa, da UPA, se já fui no UPA, misericórdia. A gente vê pessoas, amados, numa situação, Karen, triste. Eu nem gosto de ir nesses lugares, por mais que eu trabalhei no hospital. Eu não gosto porque eu me compadeço, eu quero tirar minha roupa, às vezes voltar só de calção para casa. Mas por mais que nós façamos, Fabi, nós não vamos conseguir solucionar a situação da humanidade. A humanidade precisa do Cristo. Ei, a humanidade não precisa de mais pastores, profetas, apóstolos, evangelistas, mestres. A humanidade precisa de pais que cuidem, que mostrem o caminho, que corrija, que exorte, que dê um pedaço de pão, que passe um suco de uva nas feridas e um óleo. Óleo fala de renovo, vinho fala de alegria. Olha, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Foi falado em cima dessa plataforma, altar, púlpito, a forma que você quiser. Nós precisamos nos despir do nosso eu. É muito eu. É muito eu. Se nós não nos esvaziarmos de nós, não tem como Ele nos encher dele. Eu só atraio, preste bem atenção, eu só atraio aquilo que eu adoro. E o que você tem adorado? Minha esposa me ligou, falou que teve até acidente na frente de casa lá por causa do Corinthians. Os caras lavando de ganhar dinheiro, lavando. E às vezes a pessoa ali não tem nenhum dinheiro para arrumar um carro agora. Quais são as suas prioridades neste tempo? Precisamos virar uma chave de entendimento. Entender que nós não sabemos tudo. Nós não detemos poder. Nós não somos poderosos. E entender que nós precisamos um dos outros. Infelizmente, tem muitas coisas que nós só vamos aprender quando nós perdemos algumas coisas. Infelizmente, por mais que nós falamos, principalmente para os nossos filhos. Principalmente para os nossos filhos. Mas a nossa parte é mostrar o caminho. Esse é o caminho. Faça assim. Jesus fez isso com o doutor da lei. Entenda algo que eu vou falar para você nessa noite. A doença do século é a depressão. As pessoas estão se sentindo incapazes, impotentes, e elas começam a entrar num declínio, que elas não conseguem sair disso depois. Mas entenda algo: o samaritano está passando aqui nessa noite. Eu sei do que eu estou falando. Ele está aqui porque a palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 no nome dele, não no meu, não do Alexandre, aí ele está.
Nós precisamos voltar à essência da adoração. Adoração não é cantar, adoração não é orar, adoração é um coração inclinado a entender quem Ele é e entender que Ele pode. Entenda algo, e mesmo se Ele não fizer aquilo que nós queremos ou pensamos, olhe para mim, Ele continua sendo Deus. Não é o que Ele faz, é o que Ele é, e Ele é Deus. Estou terminando, mais um versículo. Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Aonde que Marta recebeu? Foi na igreja? Foi aonde? Porque lá é a igreja. Kelly, nós abrimos a porta para todos. Pai, mãe, vizinho, nem que a gente nem conhece, vai e rouba a gente. Última pessoa que eu contratei para limpar lá a casa, acho que roubou uns R$500 de roupa. Foi uma indicação de uma amiga. Abrimos a porta e entra cachorro, barata, rato, tudo isso. Menos para Jesus entrar. Conversava com o Valmir, ele está por aí, está, né? Ele está lá, não está no portão. E ele falava que lá na empresa surgiu uma conversa dos grandes lá, e a empresa que ele trabalha tem em várias partes do mundo, e falou que até 2020, 30%, preste bem atenção, 30% é muita coisa, numa progressão é muita coisa, da liderança e de mais o que, Valmir? Todos os cargos de confiança, 30% até 2020, eu aplaudi de pé isso, serão mulheres. Tem mulher aí? Puxa, quase estava aqui. Aplauda ao Senhor por isso. Você que é mulher, graças a Deus por isso. Eu tenho uma lá em casa, e eu sei do poder que elas têm. Olha, as mulheres, elas têm o poder de girar chaves na atmosfera física, sentimental e espiritual. Você já percebeu quando a sua mulher não está meio legal lá no mês, lá, né, 15 dias, 10 dias, lá 5 dias, tudo fica ruim, o cachorro sofre, o gato sofre, o marido sofre, chora, largado, porque a mulher tem uma autoridade dos céus nas mãos dela, só que elas não descobriram isso ainda. Eu coloquei no Facebook que nós temos que aprender com elas a ser homens. Eu aprendo com a minha esposa a ser homem. E olha aqui, o que acontece? Vamos lá. Onde eu parei. Aqui. Ora, iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa. Por que não homem? Já pararam para pensar algumas nas entrelinhas? Já pararam para interpretar um texto bíblico? Lembra da escola, o ditado lá? Mogi das Cruzes, 8 de abril de 2018. Centro Educacional SESI 413. Aula de História Dona Irene. Agora interpreta isso. Certa mulher, o que ela fez? Estou terminando. Por nome Marta, o recebeu em sua casa. Nós precisamos colocar Jesus para dentro das nossas casas. Isso é urgente. Para dentro das nossas casas. Olha a nossa casa aqui. Para dentro das nossas casas. Jesus vem, Senhor, faz morada, Senhor.
Senhor, eu creio que o Senhor habita em mim, o Teu Espírito Santo é uma pessoa, Ele está em mim, Ele está no meu espírito, Ele está nas minhas convicções, Ele não está na minha alma, porque a alma é enganosa, um dia eu quero, um dia eu não quero. Nós não sentimos o Espírito Santo, porque Ele é uma pessoa, Ele está aqui. Eu sinto frio, sinto calor, sinto fome, na maioria das vezes fome. O Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está aí em você. É Ele que te instrui em tudo e todos, o que você deve fazer, o que não deve. Essa noite, eu quero te convidar a ficar em pé. Poderia falar aqui mais uma meia hora, uma hora. E eu quero que você coloque nesse momento aquilo que você precisa, a sua situação contrária. E se foi você que entrou nela, você vai pedir perdão para Jesus pela sua decisão. E vai pedir ajuda a Ele para que Ele te ajude. Ele não vai consertar, Ele vai te ajudar a consertar. Olha, e não espere cair a casa, ok? Não espere, porque se continuar ela cai sim. Eu quero dizer a você nessa noite que o bom samaritano, como Jesus falou, aquele doutor da lei, ele está passando nessa noite. O bom samaritano se chama Jesus Cristo de Nazaré, da onde não se podia sair nada. Belém? Vai sair o que de Belém? A menor terra. Lá não tem nada para ninguém. E tu, Belém Efrata, poça de pequena entre as milhares de Judá, de maneira nenhuma és a menor, porque de ti sairá o remidor da terra. Não importa a sua situação, não importa o seu tamanho, o que importa é aquilo que você carrega dentro de você, porque você atrai aquilo que você adora. E se você está na discórdia, na controvérsia, na briga, na ira, esse é o seu Deus. Mas nesta noite você tem a oportunidade de entregar tudo isso para Ele, colocar as suas precisões diante dEle, porque diz o texto que Ele tem cuidado de vós. Diz o texto da ceia que nós temos que fazer em memória de quem? Dele. Nunca foi sobre nós, sempre foi sobre Ele. Não se queixe das suas mazelas, das situações contrárias. Agradeça a Deus porque Ele te concedeu mais um dia de vida. E você daqui a pouco vai voltar para sua casa, vai tomar um chá, vai jantar, não sei, vai comer uma lasanha, pizza, hambúrguer, não sei o que você vai comer. E daqui a pouco você vai dormir, vai desligar. E amanhã você vai acordar limpinho de pensamentos, de decisões, de televisão, de rádio, de discórdia, de xingar a esposa, de xingar o esposo, de xingar o cachorro, o vizinho. Você vai acordar branco como a branca lã. Deus vai te dar uma nova oportunidade de dar uma guinada mais uma vez na sua vida. Não depende dele, depende de você. Eu quero orar com você. Quero que você abaixe a sua cabeça e você se coloque diante do Senhor nesta noite, assim como eu vou me colocar.